Os 4 Leptás a serviço da Hora chegam aos Elísios. Murk caiu em meio às ruínas e está impressionado com a grande bagunça daquele local. Alcázar pede que o tolo se levante. O Leptá não acredita que aquele é o local chamado de paraíso por seu mestre. É um lugar horrível em ruínas até onde a vista chega. Calcutá acredita ser óbvio a situação. As Moiras reestruturaram o destino para que o grande eclipse de Hades não ocorresse. É por isso que os Elísios, outrora paradisíaco, está afundado, assim como o resto de seu reino, na escuridão e na desolação. Plínio encontra os restos do vaso em que Atena foi aprisionada. O que eles procuram deve estar perto, e finalmente podem ver logo ali a lendária espada de Hades, o ponteiro dos minutos do relógio do apocalipse. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Saint Seiya Time Odyssey. Shiryu enfrenta a cólera do dragão. Os guerreiros do tempo se aproximam da arma do imperador do mundo dos mortos. Se perguntam quem terá a honra de removê-la do solo. Murk agradece, mas cederá a eles essa oportunidade com prazer. Calcutá se surpreenderia se fosse o contrário. Plínio compreende e pede que saiam da frente. Ele se aproxima dela e cuidará disso. Segurando com as duas mãos, irá tomar o ponteiro agora. De repente, uma intensa luz é emitida pela espada e atinge o Leptá, destruindo sua aura. O servo de Cronos é derrubado violentamente. Seus companheiros ficam perplexos. Ele foi repelido completamente por um só ataque. Se perguntam se esse é o poder do Cosmo de Hades, mas percebem que não. Agora podem ver claramente. Esse Cosmo é de Pégaso, o cavalo alado. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo. Agora no formato Kanzenban. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição de colecionador. Link na descrição. Calcutá acredita que seja a manifestação do Cavaleiro de Pégaso quem impediu a espada de Hades de se mover nos Elísios. Os demais inimigos não podem acreditar que seja aquele homem inerte à beira da morte que está no santuário. É impossível que ele supostamente tenha derrotado Plínio à distância. Nesse instante, os Leptás podem sentir alguém que confirma a suspeita de Calcutá. Revela que só há uma explicação possível para isso. É o mestre deles, Eletis. Se o corpo daquele homem está completamente inerte no mundo dos vivos, é porque seu cosmo permanece naquele lugar, os Elísios, acorrentado à espada do imperador do inferno. Ele está fraco, sem dúvida, à beira da morte, mas apesar de tudo, sobrevive graças à sua força de vontade. Portanto, eles não têm escolha. Se quiserem remover a espada para devolvê-la a Cronos, terão que destruir o cosmo de Pégaso aqui e agora. Alcázar compreende. Com seu poder de Makara, acredita que será muito rápido. Ele ataca Seiya, que o grande turbilhão de água o leve para longe. Maelstrom de Varuna deve contemplar agora seu cosmo explodindo por todos os lados, e em breve desaparecerá definitivamente. De repente, uma voz ecoa naquele lugar, dizendo que todos estão errados. Seu amigo Seiya jamais desistirá. Murk quer saber quem disse isso e onde está. Inúmeros feixes de luz cortam o espaço. Os Leptás ficam perplexos. Devem ficar atentos ao adversário que surge. Não sabem que luz é essa. Surge um cavaleiro e de sua mão são lançadas as lâminas de luz que atacam os guerreiros do tempo. É Shiryu de dragão. Ele diz para os miseráveis não se aproximarem mais. Do contrário, irão provar a lâmina afiada de Excalibur. Os servos de Cronos já ouviram falar de Excalibur. Compreendem que o adversário que surgiu deve ser o Cavaleiro de Dragão, aquele que possui o legado de Shura de Capricórnio. Eles querem saber o que ele está fazendo nos Elísios. Shiryu imagina que se o conhecem tão bem, devem também saber que Seiya é seu melhor amigo, ao contrário de todos que pensam que ele está condenado e impotente para fazer algo por si mesmo. Dragão sempre acreditará em Pégaso e em sua vontade de sobreviver, e Shiryu estava certo. Agora tem provas disso. Ao destruir a espada, poderá libertar seu cosmo, e seu amigo viverá novamente. Os inimigos jamais permitirão que ela seja destruída, pois precisam ir embora com ela intacta, quer ele goste ou não. Fechando seus punhos, Shiryu irá impedi-los. Os Leptás avançam, se livrarão primeiro de dragão. Murk gira e se lança. Circunvolução interestelar! Shiryu previne que é inútil, mesmo com rachaduras. Seu escudo é muito mais resistente que a carapaça do inimigo. O poderoso escudo do dragão repele o golpe. Murk está indignado que falhou novamente e cai derrotado. Alcázar e Calcutá se aproximam e garantem
que com seus ataques será menos fácil do que com aquele tolo, mas Dragão informa que eles não terão tempo para lançá-los. Excalibur! Os súditos de Cronos falharam. Todos eles foram derrotados por Sei e Shiryu. Calcutá amaldiçoa Dragão. Ele pode ter se livrado deles, mas não deve pensar que tenha vencido por causa disso. Shiryu pergunta o que ele quer dizer. Nesse instante, uma mandala começa a se formar no alto. Este é o sinal de que Dragão estará agora diante de seu mestre espiritual, Eletis de Gandaberunda. Ele é a reencarnação do deus Vishnu, protetor do equilíbrio cósmico, a 8ª hora, a hora das orações. Shiryu tem uma sensação estranha. Sente mais a presença de um espírito do que um cosmo, semelhante ao que sentiu na casa de Virgem diante de Shaka. Eletis ordena que o cavaleiro se curve diante dele, pois talvez assim o perdoe dos crimes cometidos contra seus leptás. Não importa quem ele seja, Shiryu se curva apenas perante Athena. Seu único tributo será aplicar nele o punho do dragão. Cólera do dragão! Nashimada, obstáculo mental! A hora de Cronos pergunta se este é o seu golpe mais poderoso. Shiryu acha impressionante. Ele desviou de seu ataque com um simples gesto de mão, mesmo usando toda a sua intensidade de seu 7º sentido. Eletis explica que seu coração está cheio de raiva e por isso seu ataque falhou. Os seres humanos são constantemente desequilibrados por suas emoções, alternando entre a calma e a agitação em um curto espaço de tempo. No entanto, é necessário o equilíbrio de seus chakras para que ele alcance a serenidade plena, o Shanti. Para acessá-lo, busque inspiração em Gandaberunda, uma criatura bicéfala na qual seu venerado Vishnu se transformou para conter sua própria ira. É graças aos seus ensinamentos que ele pode libertar sua Mahashakti, o poder supremo que eles chamam de 7º sentido. Agora Eletis irá demonstrar para o cavaleiro. Meus amigos, o volume 3, protagonizado por Yoga de Cisne, está em pré-venda e já é o mais vendido na categoria livros de adaptações de romances gráficos. Garanta esses volumes físicos com descontos ou com o menor preço de pré-venda garantido pelo link na descrição, que também está fixado nos comentários. E não perca os próximos vídeos da continuação da épica batalha contra Cronos, apresentado no 4º volume inédito no Brasil, sempre em primeira mão no canal. O que você está achando da história? Me conta também a sua opinião. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui do lado esquerdo tem a playlist da nova saga oficial de Poseidon, Rise of Poseidon, e do outro lado a saga dos deuses, a versão que criei da continuação do prólogo do céu com os anjos solares de Apolo. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, hashtag Pegasus. Muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de cavaleiros. Seu único tributo será aplicar nele o punho do dragão.